It's Clobbering Time! Eu sou o Carlos Gomes e essa é a primeira edição do Supercast of Honor. Bom, como primeiro tema, eu escolhi falar sobre um tema que tem sido o assunto do ano, praticamente. E nada mais, nada menos do que CM Punk deve mesmo voltar? Sim, galera, eu vou voltar um tempo para falar sobre este assunto. Voltar lá em 2011, quando Punk fez aquela promo bombástica no Monday Night Raw que alavancou a carreira dele e tudo mais, né? Foi ali que tudo começou pro Punk, realmente. Tipo, ele já tinha sido campeão mundial em 2008, em 2009, mas não tinha sido aquele Enfim, 2011 ele fez aquela promo um pouco antes do pay-per-view contra o John Cena. E falou de tudo, falou do Ring of Honor, falou da New Japan Pro Wrestling, falou que levaria o título para ser defendido lá e tudo mais. Todo mundo ficou, nossa, será que ele vai mesmo sair e tudo mais? Bem, no combate do Money in the Bank ele venceu o John Cena. Enfim, e foi embora com o título. Aí teve aquele mini torneio para decidir um novo WWE Champion, no qual o Rey Mysterio ganhou. Mas no mesmo dia o John Cena foi e enfrentou o Rey Mysterio pelo título. E venceu o título. Sacanagem com o Rey Mysterio, mas enfim. No mesmo dia o Punk foi e fez o seu retorno à WWE. Aí ficou aquela história de ter dois títulos da WWE. Eles se enfrentaram no SummerSlam, onde o Punk saiu vencedor mais uma vez por cima de John Cena. Bom, daí pra frente ele conseguiu ganhar o título do Daryl no Survival Series 2011 e ficou com o título por 300 e cacetadas dias. Um feito único nos últimos tempos da história da WWE, perdendo apenas para The Rock no Royal Rumble do ano passado. Eu odiei isso, mas foi o que aconteceu, galera. Então, no ano passado, depois da feud com The Rock, ele ficou naquela obsessão de derrotar a streak do Undertaker. Não conseguiu. Aí ficou mais um tempo sumido. Retornou no Payback contra Chris Jericho. Daí em seguida ele entrou em feud contra... acho que contra o White Family. Não, contra o Paul Heyman. Isso mesmo, Paul Heyman. Aí veio os Paul Heyman guys. Enfrentou o Curtis Axel, o Ryback. Inclusive o Ryback e o Paul Heyman numa jaula. Aí em seguida veio a feud contra o White Family, que junto com o Daniel Bryan tiveram um combate incrível contra eles no Survival Series do ano passado. Aí no TLC do ano passado também o Punk enfrentou o The Shield, venceu o The Shield sozinho numa 3-on-1 Handicap Match, que foi foda também, recomendo a quem não viu assistir, vale muito a pena. E até que chegamos ao Royal Rumble desse ano, qual o Punk fez a sua última aparição. Galera, ele estava programado para enfrentar a Triple H na WrestleMania desse ano, mas após o Royal Rumble desse ano, no Monday Night Raw, Punk simplesmente desapareceu da WWE, não deu mais notícias. Depois disso foi só especulações. Ele vai para Ring of Honor, não, ele vai para New Japan Pro Wrestling, não, ele vai para TNA. E aí, para onde o Punk vai? Uma coisa é certa: o Punk não vai sair de sua casa no momento para ir praticar Pro Wrestling em empresa alguma. Isso ele mesmo afirmou. Ele disse que sua carreira no Pro Wrestling terminou. Nós fãs acreditamos que não.
Punk ainda tem muita lenha para queimar. Caso ele voltasse para a WWE, creio que o título não estaria com Brock Lesnar. O título devia estar com CM Punk, já que Daniel Bryan está lesionado, Roman Reigns está lesionado, Seth Rollins ainda está se construindo como main event. Ele já é um ótimo wrestling, o Seth Rollins, mas ainda tá indo no caminho certo. Ele é um dos meus favoritos aí pro futuro. Mas enfim, se o Punk voltar, coisa que eu tô achando muito difícil de acontecer, ele provavelmente deve entrar em feud contra Bray Wyatt, por exemplo, que é um cara que precisa de alguém para alavancar, assim. Ele tá muito foda, ele fez um retorno incrível no Hell in the Cell, no último pay-per-view da WWE, e vai ter uma feud monstro contra o Dean Ambrose, que também é outro lutador incrível. Pois bem, coloca aí de um lado Bray Wyatt, coloca do outro CM Punk. Pensa aí num card Royal Rumble, por exemplo. Royal Rumble, coloca os dois para se enfrentarem no pay-per-view do Royal Rumble. Cara, que isso não ia vender? Isso ia vender demais. A WWE tem que ser esperta com isso. Já que é pra trazer o cara de volta, coloca ele, faz ele chegar no topo de novo. O CM Punk saiu porque ele não estava contente muito com as storylines, não estava contente com a sua situação dentro da empresa, o corpo dele não estava mais aguentando. O pessoal pensa, pô, o cara saiu, é um safado, é um caramba, abandonou a gente, os fãs. Não é isso, pessoal. Vocês têm que levar em conta que o cara pratica isso há muitos anos. Pro wrestling é uma coisa que exige muito do lutador, e o pessoal não enxerga isso muito. Ele só pensa ali no personagem ali, que tem que estar ali toda semana mostrando seus melhores golpes e tudo mais. Não é assim que funciona. O cara tem uma vida fora dali. Eu também fiquei um pouco puto, tal, mas eu busquei compreender e compreendo hoje em dia. Lógico, quero que ele volte, quero sim. Mas não depende só da minha opinião, nem da sua, nem da do fulano, nem da Vince McMahon. Depende do CM Punk, galera. Se ele não quiser voltar, ele não vai voltar nunca mais. Acabou. Simples, entendeu? Mas assim, se ele fosse para Ring of Honor também, que seria uma boa ideia para ele pegaria e lutaria em alguns eventos só e tudo mais. Podia pegar ele para enfrentar o Adam Cole, que é um cara que me lembra muito ele nos tempos da Ring of Honor. O Adam Cole, por exemplo, quando se tornou campeão mundial, já fez um heel turn em cima do Michael Elgin no ano passado. O CM Punk fez a mesma coisa quando se tornou campeão em cima do Austin Aries. Ele tava com aquela história de ir pra WWE, que ia levar o título pra WWE, igual ele fez em 2011, falando que ia levar o título da WWE pra Ring of Honor. O pessoal acha que essa história era inédita. Não, ele já tinha feito isso em 2005. Até por sinal, o Tyler Black, que é o Seth Rollins, cogitou fazer isso também em 2010, quando ele era campeão da Ring of Honor. Mas enfim, ele acabou perdendo o título por Roderick Strong. Pois bem, Punk na Ring of Honor. Pense que mágico que seria isso. Combates contra Samoa Joe, AJ Styles. Samoa Joe não tá lá, pessoal, mas espero que até o ano que vem ele volte. Ele se toque que a TNA tá tratando ele igual um lixo. Combates contra AJ Styles, Jay Briscoe, que tá muito foda hoje em dia, Michael Elgin. Entendeu? Seria um retorno surpreendente para todos. Uma outra opção pro CM Punk seria ir para TNA e salvar a TNA, quem sabe, né? Se ele chegasse lá, ganhasse o título principal da empresa, a empresa ia conseguir um contrato televisivo muito foda e alavancar muito as audiências da TNA. Quem sabe não ficaria igual tava em 2010 ali quando o Hogan chegou na TNA e tudo mais. Porque o CM Punk é um cara que leva público para onde ele for. Não adianta, ele é o best in the world, gente. Então o cara vai levar público para onde ele for. Se ele for pra CZW lutar lá, a CZW vai encher a casa só pra ver ele. Não tem jeito. Isso é fato. E eu gostaria de ver ele em lutas contra o Bob Roode, que é o atual campeão da TNA.
combates contra o Austin Aries, que tá lá também. O Joe, que tá lá, o X-Division Champion ainda e tudo mais. Jeff Hardy deixou a TNA, deixou a WWE em 2009 enfrentando o CM Punk como seu último adversário. Todas essas são hipóteses, gente. Se seria uma coisa boa ele voltar para a WWE também, seria, lógico que seria. Como eu falei, o título não estaria com Brock Lesnar hoje em dia. Não. Punk seria o campeão. Talvez sim, talvez não. Mas acho que é difícil pensar, porque o Brock Lesnar é um campeão de sofá, na minha opinião. Mesmo o Rock, quando foi campeão no ano passado, ele fazia aparições ali no Raw e tudo mais. O Brock Lesnar não dá as caras tem mais de um mês quase, gente. Que graça que tem ver um campeão assim. Não tem. Eu prefiro ver o título com o John Cena. Já que é assim, deixo o John Cena como campeão. Não tenho nada contra o John Cena, só acho que ele foi campeão muitas vezes mais do que ele merecia. Enfim. Ou então pega um cara aí que tá... Pega o Dolph Ziggler, pega o Sheamus, dá o título pro Sheamus, cara. O Sheamus é fodão também. Randy Orton. Eu queria que o Randy Orton enfrentasse o Brock Lesnar pelo título. Eu não queria ver Cena versus Lesnar de novo. Mas vai acontecer. Até porque acho que nunca aconteceu Randy Orton versus Brock Lesnar. Não lembro disso ter acontecido. Realmente não me vem à memória agora. Mas assim, o Punk, ele pode voltar, acredito que o ano que vem. Esse ano esquece, esse ano já vamos entrar em novembro aí, ele não volta mais não, acho muito difícil. Sei lá, talvez até como um membro surpresa do time do John Cena no Survivor Series, mas não, acho difícil, dificílimo. Quase impossível. Bom, mas no Royal Rumble isso não é difícil de acontecer. Tem muitos retornos programados aí. Daniel Bryan, Roman Reigns, Wade Barrett. Todos esses retornos estão programados para acontecer aí nos próximos meses, né? O Daniel Bryan talvez não volte no Royal Rumble, porque a sua lesão se agravou um pouco, então ele vai ficar um pouco mais tempo afastado. Daí é mais um nome que a gente vê, poxa, o cara ganhou o título na WrestleMania, era pra estar aí como campeão o ano inteiro, tendo combates incríveis, mas não, o cara se lesionou também. Não é culpa dele, gente. É igual o CM Punk. O CM Punk também não... Foi decisão dele, mas o cara não aguentava mais também. Ele fez o dinheiro dele, tá bem lá em casa, tá lá pegando a AJ de boa. E é esperar pra ver. Uma outra hipótese que eu quero analisar também seria se o CM Punk fosse pra New Japan Pro Wrestling. A New Japan é a maior federação do Japão, gente, na minha opinião. É muito boa. Nomes como AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi. Todos esses nomes eu queria ver o Punk enfrentando na New Japan. Pra vocês terem ideia, o Yoshitatsu, que era tratado como lixo aqui na WWE, voltou pra New Japan. E agora é um herói lá. Ele vai enfrentar o AJ Styles aí nos próximos pay-per-views. E eu espero que seja um combate muito bom. Sim, o Yoshitatsu é um excelente wrestler. Muito bom mesmo. Você tira por base nos combates que ele tem assim na New Japan antigo e tudo mais. Na WWE, eu lembro que quando ele chegou na WWE, ele foi tratado bem, ele teve uns combates legais e tudo mais, mostrou que veio, mas depois a WWE jogou ele fora. Espero que não aconteça isso com o Hideo Itami, que é o Kenta. Espero mesmo. Porque o Kenta é um dos maiores lá da Noah Pro Wrestling. Eu queria que tivessem trazido o Morishima, que foi campeão da Ring of Honor também em 2007. E já foi campeão da Noah várias vezes também. E, bom, Noah, acho que o Punk não iria pra Noah, acho muito difícil. Se fosse, iria pra New Japan Pro Wrestling mesmo. E é esperar, gente. Especulações todo mundo tem. Eu tenho, você tem, fulano tem. Não tem jeito. Se ele voltar, vai ser algo incrível, incrível, incrível. Esperamos muito confiantes. Mas enquanto ele não volta, a gente tem que se contentar em ver lutas antigas dele e tudo mais. Eu tenho um arsenal de lutas aqui. Quem não tiver aquele DVD, o The Best in the World, baixem, que também é muito bom. Ou comprem, não sei se vocês conseguirem comprar lá fora e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem alguns sites especializados que vendem isso e tudo mais.
Eu prefiro baixar, gente. Eu tenho um arsenal aqui completo de Pro Wrestling. Acho que eu tenho mais de 1000 DVDs de Pro Wrestling, assim. E muitos do Punk estão nele. O CM Punk está nele também. Você vê como o cara é foda. Tipo, o Ring of Honor, os DVDs da PWG, no começo ele aparecia muito. E esperar, gente. Não tem mais o que falar, assim. Ele é o melhor pra mim. CM Punk, sem dúvida, é um dos melhores. Ele faz jus ao ring name de The Best in the World, gente. Se ele voltar, WWE World Heavyweight Champion no Punk, gente. Deixa ele com o título o ano inteiro. Vamos deixar esse filho da puta feliz, tá ligado? Ele é o cara que carregou a companhia em 2012 o ano inteiro. Embora ele tivesse, na minha opinião, ele tinha que ter tido mais combates no main event ali pra defender o título dele. Mas não, o pessoal colocava o John Cena versus John Laurinaitis Knights. E no meio do card a gente tinha o quê? CM Punk versus Daniel Bryan. Poxa, aí é sacanagem também, né? Acho que no lugar do cara até eu ficaria meio puto e tudo mais. Mas enfim, é isso, galera. Deixe seus comentários aí na descrição do vídeo. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Esse podcast aqui só tá começando. Falo pra vocês que tem muita coisa boa pra vir. Deixem suas opiniões e tudo mais. Sou aberto a críticas, mandem bala, galera. Porque é um projeto que eu quis muito fazer. Então espero que possa corresponder às expectativas do pessoal aí. As minhas também. E é isso, mandem sugestões e tudo mais. E lembre-se, galera. Pro Wrestling ontem, hoje e sempre.